Não, oi. Bem-vinda, querida. Quero saber quem é a sua. Ai, Isabel, maravilhosa. Que alegria ter você, ter vocês por perto, essa família florescer querida nesse projeto, na nossa live aqui da Jornada da Consciência, com um tema que eu pessoalmente tenho bastante interesse, vontade de conhecer e aprofundar um pouquinho mais. Pelo que eu sei, Fer, depois você me corrige, né? O aconselhamento biográfico faz parte, também é um pilar de, da antroposofia, né? De todos os processos terapêuticos que o Steiner traz, como reconexão, como religare, enfim. E aí, eu estava lembrando hoje, né, como é que eu fui escutar pela primeira vez sobre a importância dos setênios e do biográfico, enfim. E aí eu lembro que eu estava na faculdade, eu fiz naturologia e eu tive aula com a Elaine Azevedo, não sei se você conhece. Ela foi Conheço. professora do Anabá e ela dava aula para gente de uma nutrição totalmente focada na antroposofia, com os livros da Gudrun, enfim. E aí a gente conheceu a escola, e aí o que me chamou a atenção é que muitos colegas, inclusive eu, tive vontade de fazer um curso que estava tendo com a Gudrun. E aí eu Uhum. fui negada, eu não pude fazer porque eu não tinha 21 anos ainda. E aí Aham. que eu fui entender da importância dos setênios, enfim, dessa formação nossa como consciência. E gostaria de entender um pouco mais sobre esse universo, né? Da importância da gente olhar para a nossa história, da importância da gente olhar para cada fase de vida e o que cada fase de vida representa na nossa história, o que cada um está vivendo dentro do setênio que está vivendo. Enfim, eu acho esse assunto interessantíssimo e adoraria saber mais, assim como todo mundo que está em casa. Ai, que bom. Então, eu vou tentar contribuir com com esse conhecimento tão rico que é o aconselhamento biográfico. E como você mesmo falou, né, o aconselhamento biográfico é um pilar da antroposofia. Para quem não conhece, a antroposofia é uma escola de conhecimento. O Steiner fala que é uma ciência espiritual, porque tudo que ele trouxe para o mundo, ele fala que é possível ser validado a partir de uma experiência individual. E como escola de conhecimento, ela traz toda uma visão da existência humana, não só da existência humana, da existência, inclusive, de toda a vida, né? Então, tem uma cosmogênese, tem uma visão do desenvolvimento do planeta, do ser humano, né? E uma das coisas que o Steiner teve como missão dele foi contribuir com conhecimento para o desenvolvimento humano. E aí ele fala, né, que para o ser humano se desenvolver saudável dentro de uma nutrição adequada, ele trouxe todo um conhecimento para aquilo que você estava falando agora, dentro da nutrição, com a agricultura biodinâmica, como que a gente vai preparar esses alimentos para o ser humano realmente ser nutrido, não só a sua corporalidade física, toda a sua corporalidade sutil também. Ele tem ele trouxe todo um conhecimento que foi a pedagogia Waldorf, porque ele fala, para um ser humano se desenvolver em liberdade, ele precisa uma educação que contribua para isso, né? E junto disso, né, que são vários pilares dentro da antroposofia, a medicina antroposófica, né, que tem todo um olhar também diferenciado para o que é essa constituição humana. Junto disso, ele trouxe muitas palestras, esse olhar para a biografia humana que depois foi muito no Brasil, foi, e assim até posso falar com uma referência mundial, foi muito organizado e passou a ser desenvolvido pela doutora Gudrun, né, que é uma grande referência, não só no Brasil, a nível mundial, como a pessoa que organizou e que trouxe
sintetizou e revelou mesmo esse conhecimento todo que o Steiner trouxe em palestras, assim, né, sobre o desenvolvimento humano. Então, dentro do aconselhamento biográfico, a gente tem que, para poder falar, né, desse trabalho, a gente tem que entender um pouco o que é o ser humano para a antroposofia, né? Que visão é essa? Que visão a antroposofia tem do ser humano? Então, a antroposofia ela é uma escola de conhecimento encarnacionista, ou seja, ela entende que nós estamos aqui não só nesse momento dessa existência agora, a gente vem e volta, existe uma parte da nossa constituição, que é a nossa consciência individualizada, que ela está sempre presente, em algum momento ela faz uma linha de existência, que a gente fala que daí é a biografia terrena, né? Então o ser humano encarna, mas depois essa consciência se desprende, vai fazer um outro processo de desenvolvimento, e daí num outro momento ela vai voltar, vai fazer mais um ciclo terreno. Então esse é o entendimento, o olhar da antroposofia. Nós somos seres espirituais fazendo uma vivência na matéria. E a gente vai fazer essa vivência uma vez, duas vezes, três vezes, o quanto for necessário para o desenvolvimento da nossa consciência individualizada, do nosso eu, né? Então, isso é bem importante entender, que a gente sempre vai olhar para o aconselhamento biográfico, a biografia, com esse entendimento, que a gente está aqui numa experiência terrena, mas uma parte nossa individualidade, nesse eu espiritual, ele está... essa não é a única experiência dele, digamos assim, né? E outro olhar bem importante, outro entendimento bem importante da antroposofia é que ela considera o ser humano com um olhar trimembrado. O que é trimembrado? A gente é constituído de corpo, essa corporeidade física, a nossa alma, que é aquilo todo que a gente, o nosso mundo interno, e o nosso espírito espiritual, que é a nossa consciência, que é o nosso eu. Então, a gente vai sempre olhar também que a gente tem essa trimembração, essas três existências entre corporalidade, alma e o ser espiritual, né? Dentro dessa constituição, também nós somos formados por outros corpos. Então, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, e aí o eu, dentro do corpo astral, depois os corpos anímicos da alma e o eu, que é a nossa corporalidade espiritual. E aí todo um desdobramento que vai ter também dentro dessa corporalidade superior, que a gente não vai entrar aqui. Eu estou trazendo essas imagens para a gente entender o trabalho biográfico, porque eu preciso, assim, compreender um pouco quem é esse ser humano aqui fazendo uma experiência que tem uma história individual para eu poder entender a importância do trabalho biográfico. E além dessa visão, né, além da antroposofia ser uma escola de conhecimento encarnacionista que tem essa visão do ser humano na sua existência terrena e anímica, na alma e espiritual, a gente está aqui na Terra fazendo uma experiência e dentro da nossa história estão atuando leis espirituais, que são as leis biográficas. Então, assim como a natureza, ela tem os ciclos, os processos dela, né? Então, a gente tem as estações, a gente tem os ciclos lunares, né? Dentro da nossa biografia, a gente também tem leis espirituais atuando, impulsos cósmicos que atuam na nossa história biográfica de qualquer ser humano em qualquer parte do mundo, tá? Que a gente chama das leis biográficas, que trazem impulsos para o nosso processo de desenvolvimento. E esses ciclos, eles acontecem de 7 em 7 anos,
E a gente tem alguns momentos que esse impulso cósmico ele atua também em fases da vida, né? Então, conhecer tudo isso nos ajuda a entender mais sobre os nossos processos. Quando a gente entende, por exemplo, que nós temos esses impulsos atuando dentro da nossa biografia e cada impulso, cada lei dessa que atua dentro da nossa história biográfica, ela vai trazer um questionamento, ela vai trazer um chamado, né? Conhecer isso é muito importante, a gente sintoniza com esse ciclo espiritual, quando a gente conhece esses processos, né? Então, pensando que a antroposofia ela entende o ser humano como esse ser que encarna e faz a sua jornada na Terra, vamos imaginar que existe uma parte nossa que é nosso eu, a nossa individualidade, a nossa consciência, que ela é eterna. Ela existe, ela está presente sempre, em todo o processo da nossa existência, né? Um pouco antes de encarnar, nós fazemos as nossas escolhas. Então, a gente escolhe os nossos pais, a gente escolhe a nossa linhagem, a gente escolhe aonde a gente vai nascer, a gente escolhe o momento em que a gente vai nascer. Por que tudo isso? Porque essa escolha, a partir da nossa consciência, vai nos ajudar a trazer elementos para o nosso processo de desenvolvimento. E aí, então, um pouco antes do nosso processo de encarnação, o que nosso ser espiritual, já desdobrado nessa nossa consciência, ele faz? Ele prepara uma mochila, digamos assim. Essa mochila vai lá vários elementos. Os pais que eu escolho, a minha linhagem, tudo isso que eu estava falando para vocês. Eu coloco na mochila também tudo aquilo que eu desenvolvi de habilidades em minhas outras existências, tudo aquilo que eu já tenho como aprendizado integrado dentro da minha consciência, eu vou colocando ali na minha mochilinha, né? E aí, quando eu sinto que minha próxima experiência, tá? Né? Então, eu tô pronta para essa próxima experiência, eu encarno, né? Essa consciência encarna no planeta. Quando ela encarna no planeta, a gente esquece. A gente perde essa memória, né? De tudo isso que a gente preparou para a nossa experiência terrena, né? E como que a gente faz para relembrar quem verdadeiramente a gente é? Porque antes de encarnar, a gente tem esse conhecimento, né? Como a gente faz esse caminho de relembrar, como a gente faz esse caminho de reconhecimento da nossa natureza essencial? A gente faz isso tendo consciência da nossa história, da nossa biografia, tendo consciência de cada passo da nossa existência. Então, Pode falar, pode perguntar. nossa, em pouco tempo você falou tanta coisa profunda, Fê. Eu fico imaginando como que o Steiner codificou tudo isso em tantas ciências, em tantas áreas, assim, né? Ele recebeu tudo, porque quando você fala, eu vejo que tem bastante conexão com a filosofia védica, com tantas filosofias, assim, que traz a verdade e faz com que a gente, enfim, revela caminhos para a gente apreciar essa realidade dentro do quem eu sou. E aí, então a gente vem com um pacotinho de tantas experiências, a gente vem com esse pacotinho, e aí você traz que a gente olhar para a nossa história dentro dessa ordem da existência, dentro desses ciclos, por isso que a cada 7 anos existe uma ordem da experiência do indivíduo. Veja se eu entendi, tá? Quando a gente olha para tudo isso, muitos processos nossos podem ser curados a partir dessa
luz, né, dessa expansão de consciência ao olhar a nossa história, inclusive olhar para as habilidades que a gente traz de outras experiências. Então, você disse que Isso. olhar para a nossa história também pode nos oferecer a chance de relembrar quem somos e tudo que a gente passou. É isso? É, E assim, é não é que nós importante vamos, não é reconhecer. que a gente vai, não é que todo mundo vai chegar nessa experiência de realmente desse estado de iluminação, onde eu realmente lembro de toda a minha experiência evolutiva, não é isso, né? Mas eu posso, olhando a minha biografia, entendendo os processos, entendendo as escolhas que eu fiz, por exemplo, quando eu olho para minha linhagem, eu tenho, e eu faço esse movimento consciente, eu faço essa pesquisa, eu posso compreender o que essa minha linhagem trouxe para mim, que me ajuda no meu processo evolutivo, como forças que atuam em mim, que me ajudam, que contribuem para o meu processo, e o que essa linhagem traz para mim de desafios, que é aquilo que eu preciso transpor, inclusive para ajudar a liberar a minha ancestralidade, né? Então, assim, quando a gente olha com consciência, a gente faz uma pesquisa, a gente vai olhar os padrões de repetições, a gente vai olhar o que se repete nessa ancestralidade, o que eu como é, o que eu expresso no mundo que tem muito, que fala muito sobre essa minha ancestralidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma parte da minha ancestralidade alemã, né? Então eu sinto que da família, minha família materna, tem uma força de trabalho muito grande, que eu sinto que vem muito dessa descendência desse povo, tem muita força. A gente vê nas colônias alemãs aqui de Santa Catarina, que é um povo assim que trabalha muito, eles têm muita ação no mundo, assim, muita força, né? E isso me ajuda muito no que eu faço hoje. Por outro lado, se eu for olhar para dentro dessa ancestralidade, eu também tenho que ter um cuidado com uma dureza, com uma atuação no mundo muito dura, às vezes muito seca, né? Então, quando eu vou conhecendo, eu vou pesquisando, eu olho essa minha ancestralidade, vejo como eu atuo no mundo, o que eu carrego dessa ancestralidade, o que eu preciso me liberar, deixar ir, transformar, agradecer pelo que eu recebi e liberar não só a mim, mas toda a minha ancestralidade. Esses são os elementos. Então, eu vou, aos poucos, nesse trabalho, contatando de novo com essa minha essência, com esse meu ser essencial, que é aquele que está por trás de tudo isso, de todos esses aprendizados, mas que está aqui presente. E aí você falou assim, não me deixaram participar porque eu não tinha 21 anos ainda, né? Por quê? Porque a nossa consciência, o nosso eu, ele só encarna no planeta mesmo com 21 anos, por volta dos 21 anos. Antes é como se ele ainda estivesse pairando, porque a gente tem uma corporal, a gente chega como corpo físico quando a gente nasce, né? Mas tem toda uma outra corporalidade que vai encarnando depois, assim. Então a gente nasce, a nossa corporalidade ela se separa da mãe, né? Então assim, eu passo a ser uma corporalidade individual. Então ali nasceu um corpo. Mas todos os meus outros corpos, eles estão ainda elevados, né? Então aí depois vai acoplar o etérico, depois vai acoplar o astral, e aí então vai acoplar a minha consciência, o meu eu. E esse acoplamento, essa chegada é por volta dos 21 anos. E aí a gente tem uma crise que a gente fala, que é uma crise da individualidade, que aí a pessoa começa a se perguntar mais, assim, quem sou eu? E aí ela tem condição de começar a fazer essa autoobservação para poder, muito mais na frente, realmente responder
essa pergunta, né? A gente passa uma vida se perguntando quem sou eu, mas assim, quanto mais eu ponho luz e ilumino a minha biografia e os fatos, né? Tudo aquilo que eu vou trazendo da minha linhagem, toda a minha história biográfica, a gente fala que quando a gente faz a nossa mochilinha, né? A gente traça esse caminho numa consciência superior, a gente traça esse caminho e aí a gente vai fazer esse caminho terreno. Então, o que conduz esse caminho a gente chama fio vermelho, que é aquilo que é o fio da nossa existência, que é aquilo que está sempre nos conectando com com o nosso eu e com tudo aquilo que a gente tem acordado, digamos assim, para os nossos aprendizados terrenos, né? Mas de fato, assim, existe realmente, estou aqui pensando um propósito, porque se a gente já, talvez algumas consciências já nasçam com um nível de despertar e consciência ampliada, a gente sabe disso. Mas não faz sentido, né? A gente já numa infância ou antes dos 21 anos não ter passado por esse processo, né? Então é muito bonito mesmo essa natureza assim do 0 aos 21 anos. Eu ouvi falar, até você lembrar do fio vermelho, que a criança do 0 aos 7 ela fica muito conectada com o etérico da mãe e do Uhum. 0 aos 14 com o do pai. Você pode explicar um pouquinho melhor disso pra gente? Então, essa eu não conheço, essa da mãe e do pai. Assim, a criança, ela, dos 0 aos 7 anos, ela tem uma corporalidade já encarnada, um corpo físico, né? Tá ali. Esse corpo físico, ele tá em formação ainda. A criança passa por um processo, quando ela nasce com material proteico, material muito de formação, constituição da mãe, né? Imagina que muito daquilo que está na corporalidade dela ainda pertence à mãe, né? A partir dos elementos que a mãe doou para ela na gestação, é que ela formou essa corporalidade. Então, até os 7 anos, a criança está ainda fazendo um processo de terminar de formar esse corpo físico. Então, todas as forças cósmicas estão atuando para a formação do corpo físico da criança. E aí, ela vai fazer um movimento, inclusive, de expulsar esse material proteico que veio da mãe, para ela transformar em algo que é dela. Então é muito bonito a gente ver que começa a expulsar os dentes de leite, a botar os dentes permanentes, que são os dentes que é do material que vem, né, da sua constituição. Então, assim, a gente vai vendo esse processo, assim, as febres infantis fazem muito esse processo também de transformação desse material proteico, né? Então, são forças cósmicas atuando para a formação desse corpo físico. E nesse momento, como a criança não tem o etérico dela ainda totalmente aterrado, encarnado, ela precisa do etérico das pessoas, ela se alimenta, ela se nutre do etérico, ainda depende do etérico da mãe ou do pai, das pessoas que estão próximas e cuidam dela. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu estou exaurida, né? Quando tá cuidando de uma criança, porque a criança ela tá tirando do teu etérico, da tua vitalidade, porque ela precisa disso, as crianças pequenas. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar também desse etérico, do ambiente, aquilo que eu dou para a criança, porque é algo que é muito importante para ela, esse alimento, né? E aí, depois a partir dos 7 anos, ela já consegue encarnar esse etérico. Por isso que, inclusive, a criança já está pronta para começar um trabalho de aprendizado na escola. Então, assim, tem uma sabedoria, porque 6, 7 anos que a gente começa a educar uma criança a aprender a escrever, aprender a ler, porque eu vou transpor isso para outro nível, né? Então, tem toda uma formação na constituição física, que depois eu vou transpor para uma parte do meu pensar, né? Já começar a elaborar um pensamento. Isso tem um processo, tem um tempo. Essa coisa que
eu me alimento do etérico da mãe e depois do pai, isso é novo, eu não conheço. Por quê? Porque a partir dos 7 anos, a criança começa a encarnar esse corpo etérico dela. Ela se separa, ela já começa a se individualizar com a sua corporalidade etérica também. Eu, assim, não lembro de onde veio essa informação, eu sei que ficou isso, não sei se é certo ou não, mas eu tive essa dúvida, assim, nossa, mas como que é mais esse processo, qual que é a relação, enfim. Quando a gente é mãe, a gente busca todas as ferramentas possíveis para ampliar a visão. Eu acho muito bonito, porque agora eu estou experimentando mais a antroposofia a partir da escola, do Ian, né? E o quanto que tem esse olhar realmente individualizado e essa atenção e o respeito para a prontidão para o próximo passo. Do quanto que você precisa ter uma prontidão, ter formado aquilo e aquilo está maduro o suficiente para um próximo passo, respeitando as E etapas da vida. isso é outra coisa, quando a gente entende as leis biográficas, a gente começa a respeitar esses ciclos, né? Porque todo passo prematuro na nossa vida vai nos gerar um emaranhado, né? Nem a minha mãe gosta de falar, vai gerar um emaranhado que mais para frente eu vou ter que olhar e lidar com aquilo, né? Com aquele impulso prematuro. Por exemplo, uma criança que é forçada a aprender a ler e escrever antes dela ter toda essa constituição física dela bem estruturada, o que acontece com ela? Ela vai perder forças cósmicas que estão atuando na sua formação do corpo, ela precisa transpor essas forças para outro nível. E aí tem uma falta, a gente vai ver isso assim mais na velhice, uma falta de vitalidade, as doenças hoje que a gente está vendo, né, Alzheimer, todas essas doenças que degeneram o sistema cognitivo por uma sobrecarga num momento em que não era aquilo que estava sendo solicitado para o seu processo, né? E Então a aí, gente pode falar. desculpa, mas aí, por exemplo, esse foi um dos meus casos. Eu fui alfabetizada cedo, antes dos 7 anos e tal. Uma vez que você tem consciência disso, uma vez que você olha para a tua história e vai compreendendo todos os processos, como acontece esse processo de cura para que na velhice não, não haja essa desvitalidade, enfim, essa consequência. Então, como acontece esse processo de cura de algo que veio desorganizado, emaranhado? Como é que eu vou curar isso? Então, esse é o grande trabalho do trabalho biográfico, né? Quando a gente olha para alguma coisa assim que ficou desequilibrado dentro do meu processo, né? O que eu preciso fazer? A nível de corporalidade, eu preciso olhar e para isso, assim, com muito cuidado para não continuar nos excessos, né? Não consumindo mais força vital do meu corpo porque eu já tive, assim, digamos assim, um desgaste maior lá atrás. Então, todo um cuidado com essa vitalidade, todo um cuidado com a alimentação, para eu ir repondo isso, né, nutrindo, colocando de volta aquilo que de repente foi exigido demais lá atrás. E com os nossos processos biográficos anímicos da alma, né, esses nossos processos dolorosos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender qual o propósito de cada coisa que veio atuando na nossa vida. E quando a gente compreende o para que aquilo veio para mim naquele momento, o para que eu passei por uma determinada experiência, eu tenho oportunidade de, a partir de um entendimento disso, acolher toda a experiência, ficar com aquilo que é o meu aprendizado que eu faço, né? Porque quando eu ponho consciência, eu tenho oportunidade de fazer realmente o aprendizado, de integrar o aprendizado. Até então, se eu estou dentro da minha história biográfica, que nem indo com a maré, né? Vou com a onda, eu sou
eu sou uma vítima do meu destino, assim, vou sem rumo. Enquanto eu estou indo assim, os meus processos de aprendizado estão passando, eu não estou conseguindo integrar isso. Quando eu realmente ponho consciência, o meu eu assume esse caminho, o comando da minha vida, eu começo a entender os praquês, os motivos, é, os chamados que vêm das leis biográficas, eu tenho mais condições de escolher fazer diferente. É aquela coisa da constelação, eu acolho, eu reconheço e a partir daqui eu escolho fazer diferente. Mas eu só posso escolher fazer diferente se eu realmente tenho consciência dessa minha trajetória. Então, eu falo assim que a gente, dentro do nosso trabalho biográfico, a gente vem pintando o nosso caminho, vem desenhando o nosso caminho, né? Tem esse fio vermelho que vai nos conduzindo, vai nos levando, né? Você falou do propósito, era isso que eu perdi aquela hora do que eu estava falando, eu perdi um pouco a conexão. A gente encarna com um propósito maior, que é o propósito do nosso autodesenvolvimento. Esse é o propósito de todo ser humano. A gente está aqui fazendo experiência, o propósito maior é o nosso processo evolutivo, né? Mas cada um de nós tem um propósito individual aqui, terreno, que a partir dos seus aprendizados é aquilo que eu contribuo com o mundo, com todo o processo. Daí não só meu, processo evolutivo de toda a humanidade, né? Então a gente tem esse propósito individual também. E a gente vem fazendo as nossas experiências, o nosso fio vermelho vem nos conduzindo para que a gente esteja conectado com esse propósito maior, que é o nosso autodesenvolvimento, e esse nosso propósito individual. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas eu não sei qual é o meu propósito, né? Como que eu faço para descobrir isso? Eu faço iluminando essa jornada minha, olhando, porque dentro desse caminho que a gente vai fazendo, vai desenhando e vai vindo, muitas vezes as nossas dores, os nossos traumas, os nossos sofrimentos fazem com que a gente, como se a gente pegasse e colocasse uma venda, e aí, né, porque eu não consigo contatar, eu tenho muita dor, então eu coloco uma venda e eu passo esse caminho vendado. Então eu faço esse caminho sem consciência. E aí, em algum momento, eu preciso parar, olhar toda essa trajetória, entender essa sequência de fatos que vieram acontecendo, olhar. A gente fala que o olhar, quando a gente estuda a biografia, faz um aconselhamento biográfico, por exemplo, num retiro biográfico, a gente tem a possibilidade de olhar a nossa história biográfica como uma testemunha desse processo. Então, sou eu, a minha consciência presente, olhando toda essa jornada, todo esse caminho, compreendendo todos esses processos, entendendo as leis biográficas que vão atuando e trazendo algum impulso, né? E aí sim eu consigo olhar para uma situação muito dolorosa da minha vida, que às vezes era muito difícil eu fazer isso se eu ficasse muito só dentro daquela situação. Então, o que eu digo, assim, que a grande diferença do trabalho biográfico para um trabalho psicoterapêutico, por exemplo, porque eu sou psicóloga, então eu conheço os dois trabalhos, né, assim, de muitas escolas da psicologia, é que o aconselhamento biográfico, ele te dá essa oportunidade de você testemunhar isso de fora, como quem faz esse olhar a partir da sua consciência, e olhar esse caminho todo. Porque quando a gente consegue olhar esse caminho todo numa sequência de fatos, também entendendo toda essa influência que vem antes do passado na nossa biografia, que são toda a nossa linhagem, né? Fica muito mais claro fica muito mais vivo esses processos que muitas vezes, assim, parecia ser algo tão doloroso, tão sofrido, que eu me fechei, que eu criei esse fechamento e inclusive, fechei um pouco a minha consciência com essa dificuldade de lidar com isso, né? E fica mais vivo
Não que não seja, eu não vou, vai ser fácil de eu olhar meus momentos dolorosos fazendo um aconselhamento biográfico. Não, não é fácil, só que quando a gente olha a partir da nossa consciência, entendendo os processos, essa sequência, os praquês, tudo isso vem para mim, todo o aprendizado que eu tenho, assim, todas as oportunidades que eu tenho com esses processos dolorosos, é mais fácil de fazer esse desprendimento, para que o meu eu esteja ali atuando. E aí eu não sou mais a vítima. Eu sou realmente, eu olho a partir do meu eu, aquele que é o grande mestre aqui dentro, né? Que é o nosso, a nossa consciência, sabendo que todos esses processos que passaram, eles têm um propósito maior, que é o meu autodesenvolvimento, e contribui muito para o meu propósito individual. Que quando a gente olha todos esses processos que a gente foi passando, eles também estão muito ligados àquilo que a gente vai entregar também para o mundo. Então, assim, a gente pode dividir o panorama biográfico em 3 grandes ciclos, do 0 aos 21, dos 21 aos 42 e dos 42 aos 63 para frente. A gente faz essa separação também em 3 grandes ciclos, ou 4 a partir dos 63. A gente pode fazer também uma relação com as 4 estações do ano, quando a gente olha assim para essas 4 fases, né? Ou esses 3 grandes ciclos, né? Então, do 0 aos 21 tem toda uma preparação e uma força atuando na nossa constituição física e mental, né? Dos 21 aos 42 anos é toda uma força atuando na formação da nossa alma, assim, é um amadurecimento da nossa alma. E dos 42 em diante, toda uma força atuando para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é muito interessante que hoje os jovenzinhos, né, assim, adulto jovem, eu também passei por isso, também fui assim, então me incluo nisso. A gente quer ter muita consciência, assim, não, eu já estou muito consciente do meu processo, eu já sei muito bem o que eu quero, já, né, sei muito bem quem eu sou. Mas a gente, quando vai passando pelas fases da vida, a gente vai vendo o que realmente é aquilo que, né, assim, a gente vai contatando mesmo com quem eu sou, né? Então, assim, aquilo que eu achava lá atrás era um olhar ainda de alguém que ainda está pesquisando, né? Que a gente fala dos 21 aos 28 anos, a gente faz muita experiência, é a fase da experiência. Então, a gente usa muitas máscaras nessa fase. Então, eu visto a máscara do profissional super competente, eu visto a máscara da pessoa que é super espiritualizada, eu visto a máscara daquela que vai para um monte de balada e depois na segunda-feira eu já tiro aquela máscara e sou a certinha, bonitinha no trabalho. A gente veste muito essas máscaras, porque a gente experimenta muita coisa para no final desse processo dos 28 anos, que aí a gente tem uma outra crise, que é a crise dos talentos. No final desse processo eu olhar assim, tá, eu botei um monte de coisa aqui mais na minha sacola, experimentei muita coisa, e agora, peraí que eu vou tirar aquilo que não me serve. Essa máscara aqui eu vou começar, eu não preciso mais dela, ou eu vou usar ainda ela um pouco, porque me serve, me ajuda, né? Essa aqui já não serve mais. Então, tem a crise dos talentos aos 28 anos, porque a gente chega nesse momento que é possível olhar e pensar, né? Será que isso que eu estou fazendo faz sentido? Será que é isso que eu quero continuar fazendo? Então, a gente fala que nesse momento, por volta, sempre é por volta, né? Nos 28 anos, vem esse impulso para nos fazer esse chamado. Eu já tenho um pouco mais de elementos para poder olhar e dizer assim, não, eu acho que eu preciso mudar de carreira. Eu acho que eu preciso transformar isso aqui, fazer outra coisa, porque não é bem isso ainda, né? E aí a gente vai vivenciando também dos 21 aos 42 anos muito esse amadurecimento anímico e da alma.
né? E muitas experiências a gente vai passando para esse amadurecimento mesmo, assim, da nossa vivência interna, né? E aí, aos 42, a gente fala que a gente tem, né? Todo mundo fala assim, nossa, as crises dos 40, né? Nos 40, um monte de gente assim, uns querem voltar, tão em crise, a gente fala que é a crise da autenticidade, né? Então, eu começo a pensar se, assim, começa esse chamado mesmo mais forte de você se olhar e dizer assim, o que realmente é meu, é essencial, né, aqui, e o que não sou eu. Só que tem pessoas que quando vem esse chamado, essa crise de autenticidade, também vem essa oportunidade de a gente começar a desenvolver uma sabedoria muito grande interna, né? E algumas pessoas ficam com esse até, a gente tem na curva biográfica, quando a gente vê, aos 42 anos a gente pode escolher acompanhar a curva biológica, que é ir para dentro do processo de envelhecimento, ficar preso no corpo, e a nossa alma, nosso eu fica muito condenado dentro da corporalidade e morre, vai morrendo, que são as pessoas que vão depois engessando no seu processo de desenvolvimento e até desenvolvem doenças degenerativas por conta disso. Então, você vai morrendo, tudo vai morrendo, vai dentro do círculo da corporalidade física, né? Você pode manter o seu processo, ou você pode aproveitar uma curva de ascensão da sua consciência, e aí você ganha sabedoria nesse momento, em que você acompanha a curva da sua consciência, que é o momento que você vai ascender mesmo, e aí a gente vê assim, né? A gente vê a minha mãe, Isabel, cada vez mais trazendo, porque ela trabalhou muito dentro da biografia dela, e é uma riqueza que ela vai trazendo de sabedoria, que é isso, a gente vai cada vez mais elevando, cada vez mais contatando essas verdades universais, né? Então vai ficando E é muito mais... difícil, né? Porque não é uma sabedoria que vem do conhecimento, de ler livros, e não é um conhecimento, é uma sabedoria de uma prática muito integrada em muitos níveis. É bonito. Isso, exatamente. E que pergunta essa dos 40 anos, hein? Que pergunta profunda. Realmente não tem como não entrar numa crise para acender assim, o que que sou eu e o que não sou eu, Uhum. né? Você vai realmente assim olhar mesmo para aquilo que você criou, se identificou mesmo ao longo da tua vida e olhar para aquilo e pensar assim, né? O que disso realmente é meu, né? E aí você começa a essencializar mais. A partir dos 42 anos tem esse impulso para você essencializar mais, assim, voltando mesmo para essa essência. Fazer o necessário mesmo, né? E aí mais para frente, você também começa a partir da sua conexão com a sua essência, você consegue fazer o bem para o mundo. Aí a gente fala que a nossa missão mesmo, a gente entrega a partir desse momento para o mundo. Porque ali está você mesmo realizando o seu propósito. Quando a gente trabalha na biografia, tem consciência de tudo isso, a gente vai se relembrando daquilo que eu falei lá no começo, né? E é muito bonito também que no trabalho biográfico a gente usa em alguns trabalhos, principalmente o trabalho que a gente faz aqui com os adultos jovens, e a Maísa, que faz os trabalhos aqui comigo, tá aqui, ela disse que ela ia estar na live, ela até falou, eu até falei para ela, ó, qualquer coisa a gente te chama. A gente trabalha com os contos. Então, a gente usa os contos como elementos dentro do trabalho biográfico para trazer esses arquétipos, essas imagens sobre, né, os processos da vida a partir desses arquétipos. Então, a gente traz alguns contos e o trabalho com adultos jovens, dos 21 aos 28, que a gente faz um biográfico aqui com adultos jovens, a gente usa a lenda de Parsifal,
que a história de Parsifal, que é um cavaleiro da Távola Redonda, e ele é o cavaleiro que carrega, cada cavaleiro tem uma qualidade dentro da Távola Redonda, e ele é o cavaleiro que carrega a consciência. Então, toda a biografia do Parsifal é um espelhamento da biografia do ser humano moderno. Essa busca pela consciência, né? E aí é muito bonito, porque os contos, eles vão, assim, enriquecendo muito essa imagem desse herói que faz a sua trajetória, né? A gente, a partir das imagens, dos elementos do conto, dos arquétipos que vão surgindo nos contos, a gente vai podendo ter revelações do nosso próprio processo, assim. É muito interessante também. E é interessante o quanto que o mito está na história da humanidade, em todas as regiões do mundo, tribos. O conhecimento ele é transmitido através das imagens e do mito, né? Uhum, exatamente. Que legal. E Fer, assim, eu sei que tem esse trabalho, que é um trabalho muito bonito que você faz no Florescer, no Centro de Vivências Florescer, que é o aconselhamento biográfico, sei, com todo um cuidado e um acompanhamento individual. Mas, por exemplo, que dica que você dá para o pessoal que está na live hoje para começar a entrar nesse processo de olhar para a sua biografia, de, enfim, reescrever esse olhar, integrar as experiências dentro dessa ferramenta como autoconhecimento? Tem algum exercício, tem alguma dica que a gente, a partir dessa elucidação da ferramenta, que a gente pode fazer no dia a dia? Tem muitas coisas, né? Assim, mas eu vou dar uma dica. Primeira, vou dar duas dicas. Primeira dica, estudem, pesquisem a sua ancestralidade, pesquisem o que os seus ancestrais faziam, pesquisa a sua origem e olha dentro da tua trajetória o que você reproduz dessa ancestralidade, né? Por exemplo, às vezes a gente tem dentro da nossa ancestralidade uma sequência de pessoas que atuaram no mundo com comércio, ou atuaram no mundo sendo professores, né? Eu reproduzo isso, por exemplo, né? Então, eu escolhi nascer nessa linhagem de pessoas que repetem algo, né? E dentro da minha biografia, de que forma isso me serve? Ou de que forma isso me impossibilita? Então, uma dica: pesquise a ancestralidade, a cultura dos seus ancestrais, que só isso já vai revelar muita coisa de você, né? Nossos ancestrais são parte nossa. Conhecer a nossa ancestralidade é conhecer parte de nós mesmos. Então, essa é uma dica. A outra dica é assim: a gente fala que o nosso propósito ele vem sinalizando, né? Assim, em vários momentos da nossa vida a gente tem sinalizações desse propósito. Então, uma das coisas que a gente faz aqui no Retiro Biográfico é poder ajudar as pessoas a ir olhando essas sinalizações. Isso não quer dizer que eu vou, assim, no final de eu olhar minha história, já vou revelar meu propósito. Não, mas eu já vou ter indícios, isso já vai ficando mais claro e vai me ajudando mais a estar mais alinhada com esse meu fio vermelho, né? Então, assim, aos 12 anos, a gente tem um impulso muito grande dentro da nossa biografia que vai ajudar um pouco a revelar isso. Então, assim, o que você gostava de fazer em torno dos 12 anos? Pensa nisso, né? O que a sua criança gostava de fazer? Qual era o interesse da sua criança em termos de, por exemplo, disciplinas na escola? Tá? Então, assim, pesquisa, volta lá e pesquisa um pouquinho aos 12 anos. Com 18 anos e meio, a gente tem um nódulo lunar, que é assim: toda a configuração astrológica que se apresentou no momento do nosso nascimento, ela se repete a cada 18 anos e meio. Então, com 18 anos por volta, né, não quer dizer que exatamente, às vezes 19, às vezes 18, mas por ali,
Vou ter um momento em que a minha janela vai fazer assim, abriu bem rapidinho e fechou. Então, assim, né? Abriu bem Olha, rapidinho e fechou. Eu vejo aquilo que era tudo que estava da minha consciência escrita e fecha. É claro que a gente não vê isso assim, mas acontece coisas na nossa biografia para nos fazer pensar ou definir um caminho. Às vezes uma escolha profissional, a uma escolha de um revelação, curso. assim. Hã? Tipo uma revelação, uma Uma pequena revelação. revelação. Uma revelação. Se a gente está atento, a gente pega essa revelação. Com 37 anos e meio, de novo, só que com 37 anos e meio, se você não tiver meio alinhado com esse fio vermelho, aí já vai balançar um pouco mais algumas coisas dentro da tua história pessoal. Porque essa, né, a gente tem mais um impulso para revelação e mais um impulso nos convidando a alinhar com o nosso propósito individual. E depois a gente vai ter de novo com 56, né? 37,5, bom, 18 anos e meio, acho que é 56. 54, 56, não sei. Aí, nesse momento, se eu não estiver alinhado com o meu propósito de vida, aí eu tenho um grande chamado que muitas vezes é através de uma doença. Porque as doenças, elas também são impulsos para a nossa biografia, para que a gente não perca o nosso processo evolutivo. Então, ela vem te sacudir, ela vem te chamar para você realmente olhar para a sua história, olhar para dentro e buscar essa conexão com a sua consciência, com o seu eu. Deixa o eu comandar a sua vida a partir de agora e começar a entender esses processos. Né? Por isso que tem tanto infarto ali na casa dos 50, 50 e poucos anos. Porque é forte. É um chamado forte dentro da nossa biografia. Né? Então, olhar esses momentos assim, desses impulsos, o que estava acontecendo, o que eu gostaria, né? Que na época, assim, eu senti de impulso em fazer, isso vai trazendo. Então, assim, é muito difícil dar a dica, porque, assim, o grande trabalho do aconselhamento biográfico é olhar isso num panorama. Então, olhar picado é muito do que os processos psicoterapêuticos fazem, assim, a gente vai, olha essa dor aqui, ok, ameniza, né, consegue muitas vezes até integrar, mas aí eu olho isso aqui, a diferença do trabalho biográfico é essa, eu olho isso tudo num panorama para poder ter um entendimento muito mais amplo, né, então é difícil dar dicas assim, por causa que isso parece que a gente fica meio picado, assim, porque às vezes eu tenho elementos assim, algo que aconteceu um pouco antes, um pouco depois, né? Mas Mas olha, como a Iraides trouxe aqui dicas preciosas, assim, isso que você trouxe como exercício dá muito pano para manga. Só de olhar para a ancestralidade, de você pesquisar a sua origem, de você pesquisar padrões comportamentais, o que cada um escolheu como profissão, já é uma baita pesquisa. E olhar para essas datas especificamente, que é, né, 12, 18,5, 37,5, também é um super exercício da gente olhar, fazer essas perguntas para a nossa criança. Eu tenho, às vezes, a sensação em processos em meditação, né? O quanto que a gente consegue trabalhar nessa linha do tempo e provavelmente o futuro também, porque se você movimenta o agora, todo o campo, curando todos os uhum, processos, isso vai ofertar uma nova realidade lá na uhum, frente. Então é muito bonito uhum, mesmo. exatamente. A gente está, infelizmente, chegando no final. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Fernanda, acessa o Instagram dela, que é fernanda.florescer, @fernanda.florescer, né, Fê? Mas também o Né? Florescer Centro de Vivência, que oferece retiros durante o ano inteiro, inclusive o Réveillon, que a gente faz, e o É, Réveillon Cósmico, que vai ter daqui a pouquinho. então, E eu acho muito bonito porque, assim,
isso está muito também alinhado com a biografia, né? Que são os ciclos. A gente cuida desses ciclos, a gente olha para esses ciclos, para essas fases, para esses processos como algo sagrado, como algo precioso. É um impulso cósmico que vem para dentro da nossa biografia como um chamado. É importante que a gente olhe para esse chamado. E assim também os ciclos que a gente passa ao longo do ano, as estações, a gente está conectado com isso. E é muito bonito que vocês fazem aqui no Florescer, todo ano, esse olhar para o ano biográfico das pessoas, aquilo que elas, né, passaram e aquilo que elas querem projetar para frente, porque a gente faz isso no biográfico também, a gente projeta também esse futuro, a gente faz escolhas, porque o nosso eu escolhe, é a partir do eu que eu escolho, né? E aí é muito bonito, porque vocês fazem esses processos aqui com as pessoas, num espaço menor, que é aquele ano e o próximo ano que eu vou passar, algo tão precioso para cada um poder parar e olhar para esse ano que passou, né? E agora esse ano vocês estão vindo fazer o Ano Novo Cósmico, né? Que a gente celebra o Ano Novo, o Réveillon, como essa virada de ano, mas se a gente fosse estar mesmo sintonizado com o tempo cósmico, o nosso Réveillon deveria ser sempre exatamente ali na virada do 25 para o 26 de julho, né? Mas também é. Mas também é, Isabel. Então é muito bonito que a gente faz, né? Esse ano vocês vão celebrar esses 2 ciclos aqui, então fica até um convite para as pessoas também. Vai ter esse retiro bem bonito, assim, para poder fazer essa passagem, entender o que é esse próximo ano que vem aí do calendário cósmico, né? Quais os impulsos que esse ano novo vai trazer. Quando a Isabel também traz muito essa coisa assim de olhar para o selo, né, que está entrando, que são as forças cósmicas que vão atuar a partir daquele ano, para que a gente possa entender e se preparar, né, para esse processo e alinhar com isso. E o ano novo na virada do ano mesmo, que é o que a gente consagra sempre, como a maioria da humanidade sempre faz assim, né? De poder olhar esse ano que passou e escolher fazer diferente aquilo que precisa transformar para o próximo ano. E que é trazer o sagrado para a vida, né? A gente celebrar os ritos, as passagens, os ciclos, que é muito bonito. Fê, tá acabando. Gratidão pelos setênios de amizade que a gente tem. Eu quero. Ó, a Maísa tá ali, ó, e vai ter retiro biográfico aqui em julho. Então, em julho, de 14 a 18. De 14 a 18 de julho, a gente tem aqui o retiro biográfico para adultos a partir dos 28 anos. A gente divide o retiro biográfico dos 21 aos 28, que é o Parsifal, a gente vai ter em outubro. E esse retiro a partir dos 28 em diante, a gente vai ter agora em julho, dia 14 às 18. Temos ainda 3 vagas para esse retiro. E é um trabalho em grupo, onde as pessoas trabalham momentos individuais fazendo a sua história biográfica e momentos em pequenos grupos, trocando isso com as pessoas, que é muito rico. E porque assim, um campo de um ajuda o campo do outro, né, nesse processo. E a minha mãe para ajudar, né, Isabel, para ajudar no final a desemaranhar aquilo que está muito emaranhado, com os movimentos essenciais. Esse é aquele extra especial, né? Muito bom, Fê, maravilhoso. Eu fiquei com vontade de ir. Delícia. Gratidão imensa, né? E repito, essa parceria de alguns setênios, esse reencontro. Assim, a gente sempre celebra o nosso reencontro com pessoas especiais que tocam o nosso coração nessa irmandade evolutiva. Então, um beijo para vocês todos. Bel, Danilo, família Florescer, Lucas, Larissa, todos vocês. Um beijo grande. Gratidão a todos que participaram, que acompanharam. Qualquer dúvida, coloca, manda mensagem pra gente, que a gente tá por aqui, disponível, né? Isso, eu também quero agradecer, muito, muito grata por essa troca
e muito feliz, né, que depois de muitos setênios também, vocês agora fazem parte ainda mais da família, então, assim, é, é muito, é muito, assim, gratificante, né, todos, a gente reconhecer essa parceria, essa irmandade, e que foi cada vez se solidificando, assim, mais, né, e que agora a gente está aí juntos dentro de uma mesma família. É uma honra nossa, uma grande honra. Beijo grande, queridas. Beijo Gratidão a a todos. todos. Beijo! Gratidão a Eba! todos que estavam aí.